Mas o Corinthians de Fernando Diniz contra o Santa Fé da Colômbia ganhou por 2-0 e mostrou que tá bem no meio-campo, na defesa, no ataque. Voando, gente, tá voando, né? É isso? É o Gavião que tá Podemos cravar que Diniz agora é a alegria no Corinthians? Eu vou segurar um pouco minha língua. Eu tava reparando que tem 2 vídeos recentes meus. É só Diniz. Eu falando do Diniz no Corinthians, assim, eu já tô pegando a fama de que tô secando o Diniz. Até pra deixar bem claro, gente, eu não tenho raiva do Diniz. Tenho ódio. Eu não odeio o Diniz, é sério. O sentimento que mais reflete o meu sentimento pelo Diniz é frustração. Porque eu sou um dos caras que mais elogiou o Diniz na carreira, que mais defendeu. Eu acho futebol bonito de ver, exuberante. O problema é que ele não se concretiza. A gente sempre fica esperando na expectativa, agora vai, agora vai. E eu me senti meio enganado, assim, frustrado. Mas eu não odeio, desejo sucesso do Diniz, até porque ele saiu do Vasco sempre elogiando, sempre teve muito respeito pela instituição Vasco da Gama, então eu desejo bom para ele. Só que, mais uma vez, eu digo para os corintianos, né? Calma, devagar. Só são 3 jogos? Tá cedo. Ele sempre dá uma enganada na gente no começo. Deixem mais para frente para comemorar que deu certo no Corinthians. A fase do Corinthians é muito boa. Muito boa. Muito boa. É muito boa, assim, a fase, quando eu falo, São 3 recorte. jogos. E aí, assim, a deixa do Cássio, a correção do Cássio me faz já fazer uma observação em relação ao Diniz, é o seguinte. Tá muito cedo para dizer que o Diniz mudou o Corinthians. É delírio, e a nossa imprensa esportiva ela é muito emocionada nesse tipo de situação. Já vi muita gente dizer no quanto o Diniz já mudou o Corinthians. O Diniz não mudou nada no Corinthians, a não ser de forma anímica. Mudanças de treinadores trazem mudanças de clima, mudança de vestiário, aquela empolgação. Mas, taticamente, você assistiu o jogo, ainda não tem o DNA do Diniz no time do Corinthians. O time do Corinthians tem suas qualidades, seus jogadores, sua consistência quando joga em casa, principalmente, que dão a esse time a capacidade de vencer jogos como venceu 2 em 3, e o que empatou ainda foi sobrevivendo ali na partida. Mas não tem nada de dinizismo ainda nesse time. Bora ver mais pra frente. Bora ver mais pra Cássio, frente. até porque quando o Diniz assumiu o Corinthians foi exatamente estreando em competição internacional, né? Já estreou. Já com a Libertadores. Pepino grosso fora de casa. Exatamente. Então, esses números que aparentemente dão essa melhora pro Corinthians, colocando na conta do Diniz, ainda precisa se refletir no Brasileirão, né? Que é isso a expectativa do pessoal. Precisa se refletir, Luzi, que ele é a longo prazo, porque quando a gente faz essas análises a curto prazo sobre o Diniz, é muito mais, eu vou por esse lado do Monteiro também, da questão anímica dos jogadores. Você tem muito timidamente alguma coisa do Diniz ainda no time, coisas positivas que aparecem de imediato, por exemplo, é a boa volta do Garro. O Garro vinha jogando com o Dorival em alguns jogos, mas nem de perto que ele vem jogando nos últimos 3, que coincide, né, justamente com a chegada do Diniz. Então o Garro vem começando a jogar melhor, o próprio Gustavo Henrique já demonstrou umas valências de saída, um dos caras mesmo que timidamente fez gol, já conseguiu mostrar ali seu leque de possibilidades como zagueiro. Tudo isso querendo ou não, é uma orientação do Diniz, tem um dedo do Diniz, mas aquele futebol que a gente imagina como futebol completo do Diniz, dos jogadores saindo, se aproximando, chegando para tabelar desde o começo, você aglutinar o time de um lado do campo para poder girar a bola para o outro com um jogador que estiver livre, ainda não aconteceu no Corinthians. Ainda é um time de muitas ligações, né? Você vê que ainda tem muito do Dorival Bola ali. Bola no Yuri Alberto, três toques para poder chegar até o gol, coisas muito simples, mas que a longo prazo tendem a se assumir mesmo, porque o estilo de jogo do Dorival não tem nada a ver com o estilo de jogo do Fernando Diniz, então eles vão assumir essas situações, e aí esses jogadores que estavam acostumados nos últimos 1 ano e meio a jogar dessa forma vão ter que se adaptar. Um deles que já está se adaptando é justamente o Rodrigo Garro. A gente teve algumas pessoas que comentaram sobre isso, a questão defensiva, não ter sofrido gols nessas últimas partidas e ter conseguido os 2 resultados positivos na Libertadores, mas ainda assim o Diniz tem toda essa trajetória do Brasileirão e essa manutenção de fato na Libertadores. O Garro vai ser o Felipe Coutinho do Diniz, vai ser aquele jogador... Então vai embora. Vai brigar com a torcida. Vai brigar com o Diniz. Quem tá jogando praga agora é o Cássio, viu? Não sou eu que tô falando isso. É aquele jogador que vai ser sacrificado para ficar buscando a bola. Eu acho que vai ser aquele jogador que vai ter que buscar a bola no pé dos zagueiros, lá como ele fazia com o Felipe Coutinho e já avançava contra controvérsia no Vasco. Eu acho que ele vai tentar fazer isso com o Garro. Um jogador que tende a ser muito explorado no bom sentido. E o Garro, a gente sabe que tem um histórico aí recente de lesões, alguns problemas físicos que ele teve. Espero que ele resista bem, não estou agorando. Espero que ele resista bem para o Coutinho, se foi sofrido.
Mas o Diniz precisa desse jogador. Alguns outros jogadores tendem a crescer. Garoto Kaique, eu acho que Garoto Kaique caiu um pouquinho nas graças do Diniz também, quando tem entrado bem nesses últimos jogos. Mas como eu e o Cássio falamos aqui, é muito cedo. O que a gente tem de concreto hoje é um Corinthians que animicamente melhorou, o astral do time mudou, o Diniz sabe dar essa injeção de ânimo assim que ele chega no clube, e um time que já tem qualidade. Esse time não foi campeão da Copa do Brasil no final do ano passado, não foi campeão agora da Supercopa no início do ano, à toa. O time tem qualidade, ele já tem uma consistência, já tem um trabalho feito pelo Dorival, muito bem feito pelo Dorival, apesar da sequência negativa que ele teve antes de cair, mas já vinha de um trabalho concreto. Então o Diniz não pega a terra arrasada. Ele pega um time que estava passando por um momento de oscilação, mas que era um time sólido. E a primeira vitória do Corinthians, a vitória do Corinthians volta em casa, né, depois de 2 meses, não vence em casa faz 2 meses já. E demorou para engatar no jogo. O primeiro tempo do Corinthians foi meio assim, martelava, mas não conseguia. Foi tímido no sentido de criação de verdade de jogadas, teve volume de jogo, faltou contundência, faltou eficiência mesmo ali de finalizar as jogadas. Mas eu acho que esse ponto de vista que a gente tem, que muitos fazem análise do Fernando Diniz, ela acaba caindo por 2 lados, muitas vezes, porque você ou tem esse começo que nem é tão arrasador, na minha opinião, do Fernando Diniz, que já começa a falar que o Diniz vai conseguir implementar seu grande futebol, agora vai, ou se ele tivesse começado ruim, já não, o Diniz não presta, já o estilo de jogo dele já está datado, ele não consegue se adaptar. Tudo que envolve o Diniz, em alguns certos níveis, você pode até comparar com o Neymar, né? Nesse quesito que, se o Neymar joga bem e faz alguma coisa ruim durante o jogo, é muita crítica. Mas se ele faz algo ruim durante o jogo todo, é pior ainda. Então, assim, tudo acaba indo muito para os lados quando é o Diniz. E acaba quase que realmente prejudicando a análise que o próprio torcedor tem do que o Diniz pode entregar. Às vezes o torcedor, até o Monturio pode falar melhor como torcedor do Vasco, vários momentos eu vi o Monturio comprando brigas com a torcida do Vasco sobre o Diniz, que você realmente via em campo, falava, cara, não é pra tanto que a gente é o melhor time do Brasil, mas também a gente não é o pior time do planeta. Então tudo que envolve o Diniz acaba aflorando muito os torcedores e com a mídia como um todo. Então, pra gente arrematar o assunto Diniz, vocês ainda acham que ele não resgatou o espírito competitivo do Corinthians? Tá cedo para dizer isso? O Corinthians não precisa do Diniz para ter espírito competitivo. Se tem uma coisa que a gente não pode contestar do Corinthians, é espírito competitivo. O Corinthians é um time que tem na sua essência, que tem na sua característica, ser um time raçudo, ser um time que briga muito. O Dorival casou isso, porque o Dorival é um técnico copeiro, é um técnico de jogo de mata-mata, então casou bem com o Dorival, por isso o sucesso do Dorival por algum tempo no Corinthians. Mas eu acho que a forma como o torcedor, Francito até citou isso na última live, a forma como o torcedor do Corinthians contagia o time, faz o time jogar. A gente viu isso na final da Supercopa, que a torcida do Corinthians engoliu a torcida do Flamengo. A gente viu isso no jogo contra o Palmeiras, a forma como a torcida fez o time resistir àquela pressão do Palmeiras com 2 a menos. Não precisa do Diniz para ser competitivo. O Diniz chega para dar uma qualidade técnica que o time vinha patinando um pouco nos últimos jogos. Mas dizer que o Diniz chegou e agora o time vai ficar com a faca entre os dentes, acho um pouco injusto. Tanto que nesse jogo contra o Palmeiras, ele ficou devendo substituições justamente porque ele disse, se eu tenho jogadores que estão ali querendo ganhar, que estão no calor do jogo, eu não vou colocar um jogador que está só aquecido aqui, que está frio do que rolou na partida, só para ter que queimar as substituições. Então, fica mais claro que ele realmente tenta ali, de alguma forma... Apesar dessa justificativa, eu não... Você não concorda? Não concordo muito com ele nesse sentido, porque eu acho que teria que... Ele deu, em certos níveis, sorte naquele jogo contra o Palmeiras, do Palmeiras não ter muita eficiência, né? Mas ele tinha algumas mudanças interessantes para fazer, para poder fazer o time realmente jogar de outra forma. Apesar de que agora, com resultado positivo, a gente analisar e pensar, não, beleza, deu certo. Mas a justificativa dele, se ele dá quando o time perde... perdeu de 1-0. Ele falou, não mexi porque eu queria que todos os jogadores que estivessem lá já estavam aquecidos. A torcida não ia entender legal, né? Ia falar, tu prefiro deixar o time do jeito que estava, em vez de mudar. Então, assim, só caiu pro lado bom porque deu certo. Se tivesse dado errado, aí a gente estava aqui, né? Falando mal do coitado.